Olá pessoal, agora vamos para a correção da aula 7. Vamos para a questão 1. Um condutor AB, no plano da figura de comprimento 10 centímetros, L igual a 10 centímetros, que igual a 0,1 metros. É percorrido por uma corrente, aqui é o sentido da corrente, pessoal, I igual a 5 amperes. Numa região de indução magnética uniforme e intensidade, indução magnética B, 0,01 Tesla. Podemos concluir, não há força magnética sobre esse fio. A força magnética não pode ser calculada, pois não se conhece o ângulo entre o condutor e a indução magnética. Olha, pessoal, olha aqui, você está vendo que o fio tá assim? Vocês estão vendo as bolinhas, que são as linhas de indução entrando? Então, as linhas de indução estão passando por esse fio. Se ela está passando por esse fio, qual que é o ângulo aqui, ó? Você pensar que essa linha de indução tá indo, certo? Imagina aqui, ó. Aqui tá o fio. E as linhas de indução estão passando assim. Então, o ângulo, pessoal, vai ser de 90 graus. Então, vamos lá calcular agora. Força magnética igual a π seno θ. Seno de 90 igual a 1. Então, vamos lá. Força magnética é igual a 0,01 vezes 5 vezes 0,1 vezes 1. Então, minha força magnética é... Vamos fazer aqui. Vamos pôr tudo em notação científica. 1 vezes 10 a menos 2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Então, 1 vezes 5 vezes 1. Então, a força magnética, pessoal, é igual a 5 vezes 10 a menos 3 newtons. Porque aqui, ó, que nós andou 1, 2, menos 2. Que nós andou uma casa, menos 1. Certo? Conservamos a base, somamos os expoentes, conservamos o sinal. Então, pessoal, nossa força magnética tem uma intensidade de 5 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Sendo assim, a resposta correta, letra C. Agora vamos para a questão 2. Uma barra fina de cobre de comprimento L igual a 0,5, vamos por aqui, ó. L é igual a 0,5 metros. De massa igual a 100 gramas ou 0,1 quilogramas. Está inicialmente suspenso por 2 fios de massa desprezível. A barra está imersa a um campo magnético uniforme B igual a 10 Tesla, cuja orientação é perpendicular e entrando no plano da folha. Quer dizer que elas estão entrando e essas saindo. Então, aqui, ó, θ igual a 90 graus. Seno de seno de 90 graus igual a 1. A gravidade no local, ó, vamos pegar aqui. Vamos por aqui, ó. Gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para anular a tensão dos fios que suportam a barra de cobre, é necessário que a corrente I seja aplicada nesse sentido. Corrente I aplicada nesse sentido, indicando na figura abaixo. O valor da corrente I em amperes deve ser I. Não sei. O que quer dizer com isso? Ele quer, quando falou tirar a tensão, o que quer dizer? Deixar a barra livre, ela ficar suspensa no ar. Como que ela vai ficar suspensa no ar? Pela força magnética das linhas de indução.
vai forçar essa barra ficar suspensa. Para eu saber se uma coisa tem condição de ficar suspensa ou não, vamos lá na segunda lei de Newton, na força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Olha aqui. Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Para esse fio, para essa barra ficar suspensa, a minha força magnética tem que ser igual à minha força-peso. As duas têm a mesma unidade de medida. Lá da primeira série de vocês, quando vocês estudaram as leis de Newton, certo? Minha força magnética. Como que eu calculo a força magnética? Aqui, Biu, não é? Força magnética igual a Biu seno de θ. E a força-peso? A massa vezes gravidade. Por isso que ele falou o valor da massa e da gravidade. Ele quer saber o valor dessa intensidade da corrente que precisa passar aqui para essa barra ficar suspensa no ar, para diminuir a tensão das cordas. Então vamos lá. Qual que é o valor do campo magnético? 10. A intensidade eu não sei. Qual que é o valor do comprimento? 0,5 seno de θ vezes 1 é igual. Qual que é o valor da massa? 0,1. Valor da gravidade, 10. Então, aqui, ó, eu tenho que 10 vezes 0,5 vezes 1 é igual a 5 e aqui eu tenho que é igual a 1. E é igual a 1 dividido por 5, certo? Eu tenho que I vai ser, vamos aqui, 1 dividido por 5 é igual a, põe 0,02, 0,2 amperes. Esse é o valor da nossa corrente. Então, a resposta correta, letra A. Questão 3. Um fio condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente de intensidade I, está imerso a um campo magnético uniforme B. A figura a seguir mostra 3 posições diferentes do fio: A, B e C. Olha aqui o fio em relação à direção do campo magnético, sendo FA, FB, FC. A intensidade das forças magnéticas produzidas no fio. Nas respectivas posições, é correto afirmar: força A representa esse fio, força B, esse e essa força C. Ele quer saber, ó, qual é maior que qual. Vamos aqui. Um fio paralelo, qual que é o valor da força? 0. Um fio perpendicular não é a força máxima? Então, ele aqui, ó, vamos representar a força máxima 0, não, a força máxima 1 e a força mínima 0, certo? E de 1 a 0 vai ficar o restante dos ângulos, certo? Por que que é perpendicular? Então vai ser seno de 90 que é igual a 1. Então é a força máxima, como que eu já expliquei nas outras aulas. E paralelo é a força mínima. E esses ângulos que varia de 0 a 90 graus vai ser maior que quando o ângulo é 0, menor quando o ângulo é 90, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos olhar o fio com força máxima. Então, o fio que tem a força máxima é esse daqui, ó, que está retinho, fazendo um ângulo de 90 graus com as linhas de indução. Então, aqui ó, vai ser a força B. O fio que é paralelo às linhas de indução é o fio C. Então, esse fio vai ser a força C. Esse daqui, ó, a força A, é o fio força A. É o fio que está no meio. Ele quer saber que, ó, o que falou? Qual que é maior que qual? Ou se é todos iguais. Eles não têm as forças iguais. Força B é maior que a força A, que a força A é maior que a força C. Então, a resposta correta, pessoal, vai ser a letra B.
Porque a força B é maior que a força A e a força A é maior que a força C, certo? Agora vamos para a questão 4. E ali era 3, desculpa, tá? Questão 4. Obtenha a soma dos valores numéricos associados às opções corretas. Em um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, é colocado entre polos de um ímã, como indica a figura. Ímã, ímã, o condutor retilíneo e a corrente. Podemos afirmar: a força magnética que age no condutor tem direção norte-sul do ímã e aponta no sentido ao polo sul? Não. A força magnética que age no condutor tem direção norte-sul do ímã e aponta no sentido polo norte? Também não. A força magnética sobre o condutor aponta para dentro do papel? Sim, porque a corrente está subindo. Então a força magnética, se eu usar a regra da mão direita, vai estar apontando para dentro do papel. Então essa daqui está certa, errada, errada. A força magnética sobre o condutor aponta para fora do papel? Não, porque a corrente está nesse sentido. Então essa está errada. A força magnética que age no condutor tem o mesmo sentido que a corrente elétrica? Também essa está errada. Não existe força magnética atuando no condutor? Essa aqui também está errada, porque está agindo uma força magnética perpendicular. A força magnética depende da intensidade da corrente I que percorre o condutor? Sim, também. Então, a soma desses valores, pessoal, vai ser 64 mais 4, que vai dar 68. Tem apenas duas opções corretas, certo? Agora vamos para a questão 5. Um fio condutor, conforme mostra a figura, é percorrido por uma corrente de 2 amperes, de A a B. Sobre ele atua um campo magnético de 1 Tesla, no sentido do eixo Z. A força total que age sobre o fio é... o campo magnético está nesse sentido. Esse é o fio A e B. Esse é o ponto A, ponto B, certo? Ele quer saber a força total que age sobre esse fio. Como que não tem nenhuma atrito para diminuir, ela é um sistema perfeito, como que eu vou saber para calcular? Vamos tirar os dados. B é igual a 1 Tesla. A corrente vai ser de 2 amperes. O comprimento, agora nós descobre. Porque se é um sistema perfeito, esse comprimento aqui, não vai valer. Por quê? Porque você vai pegar um menor valor. Qual que é a menor distância entre dois pontos? Numa reta. Olha aqui, uma reta. O mesmo trabalho que tem aqui, tem aqui. Então a corrente vai percorrer esse percurso aqui, a vez desse, certo? Do eixo Z. O sentido está, se está nesse sentido, então o ângulo aqui, eles estão assim, Se você virar a folha, vai ver que ela está saindo da folha. Então, θ igual a 90 graus, certo? Então, seno de 90 igual a 1. Então, vamos primeiro aqui, calcular o valor dessa parte aqui, C, que é a hipotenusa. Então, vamos lá. Aqui, tá tudo em centímetro, depois vamos passar para metro. Hipotenusa, que a hipotenusa aqui é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A hipotenusa é igual a 9 mais 16. Hipotenusa, que é o quadrado, é igual a 25. Passa raiz, H é igual a 5 centímetros, certo? Então, o comprimento aqui, é 5 centímetros, que é igual a 0,05 metros.
Então, vamos lá. Mas, professor, por que teve que calcular a hipotenusa? Olha, é um sistema perfeito. O sistema perfeito, o que acontece? Vale a menor distância entre dois pontos, entende? A força magnética que vai exercer nesses dois fios vai se comprimir nesse fio aqui, ó, imaginário. Entendeu? Por isso que você, num sistema perfeito, você vai calcular entre dois, quando aqui forma um ângulo de 90 graus, você vai calcular uma reta. Por quê? Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Porque a energia que gasta aqui, a força que vai ser exercida aqui, vai ser igual aqui. Entendeu? Então vamos lá. Então vamos, força magnética é igual a π seno de θ. Força magnética é igual a 0,05 vezes, ó, comecei aqui, ó, pelo comprimento. Agora vezes 2 vezes 1 vezes 1. Força magnética é igual a 2 vezes 0,05. Olha aqui, ó. 2 vezes 0,05. 10. Vem 1, 0, 1, 0. 2. Então, minha força magnética vai ser de 0,1 newtons. Mas, professor, ainda não compreendi isso daqui. Olha, o que acontece? Como que um sistema um sistema perfeito, não vai ter ação de nenhum meio para atrapalhar esse campo magnético passar por esse fio. Então, o que acontece? A força que será aplicada aqui, ó, porque esse fio não está reto, ele curvou. Quando ele curva, vai haver uma variação. Como que eu vou calcular a força correta? Você vai pegar a menor distância entre eles, que é uma reta que liga o ponto A ao ponto B, certo? Então, você falou que é o ponto A ao ponto B, é a menor distância. Esse fio aqui, ó, vai equivaler para esses dois, certinho? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, tá bom?